Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse nosso canal Multi-Inclusão e mais uma edição, hoje uma edição especial. Em função das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, estamos abordando hoje a questão da emergência climática, a emergência climática mundial, tá? Pela minha esquerda está a Mariana, que é uma moça morena, com cabelo preso, usando óculos e uma blusa azul, que é doutoranda em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com mestrado em programa de pós-graduação em políticas públicas de direitos humanos e graduação na defesa de gestão estratégica internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pesquisadora e colaboradora do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, OIMC, e integrante do Laboratório de Análise Política Mundial do LabMundo. Ela dedicou-se à pesquisa sobre mudanças climáticas e ativismo, explorando as interseções entre esses dois fenômenos globais. Muito obrigado, Mariana, pela sua presença nesta correria, porque esse podcast, como eu disse, é especial, porque a gente pretende dar uma visão para todos sobre a questão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Obrigado, Mariana. À minha direita, a professora Carla Maciel Salgado, que é professora do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense, formada em Geografia pela UERJ, com mestrado e doutorado pela UFRJ na área de Geografia Física. Realiza pesquisas e orientações de graduação e pós-graduação, abordando principalmente aspectos climáticos, as chuvas, e geomorfológicos, acertei. Em 2021 e 2022, criou e lecionou um curso de educação para riscos ambientais para professores da rede pública do município de Niterói. Professora da UF, então estava lá em Niterói. Essa iniciativa foi financiada pela Prefeitura Municipal de Niterói em parceria com a UF e a Fundação Euclides da Cunha, a FEC. Tá? Muito obrigado, Carla, pela sua presença, também pela sua disposição de vir aqui atender esse nosso chamado para que as pessoas passem a entender um pouco melhor do que estamos falando quando falamos de mudança climática e essas consequências aqui no estado do Rio de Janeiro e agora no Rio Grande do Sul também. Carla é uma senhora, uma moça branca, usando óculos, cabelos castanhos, uma blusa preta com um colar bacana, tá? Bem, gente, vamos começar. Eu vou pedir para, numa ordem que vocês queiram, vocês falarem um pouquinho sobre essa questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá? Nós sabemos que tudo isso está acontecendo em função de muitos fatores. Nada acontece por um fator somente, né? Uma inundação como essa não ocorreu só porque o vento bateu, não ocorreu só porque... ou seja, tem diversos fatores. Gostaria que nós começássemos a falar um pouquinho sobre a questão do Rio Grande do Sul. Pode ser você, pode ser você. Carla começa aqui, né? Carla começa. Mais Tá bom. velha, mais experiente. A gente tem que começar com É. mais velha. Também, né, dentro da geografia a gente estuda as formas de relevo. Aquela área ali já é uma área naturalmente suscetível à inundação, porque é uma área plana. Além disso, a área da região metropolitana de Porto Alegre, atrás dela, digamos assim, né, tem uma área de serra, o que também ajuda a provocar chuva quando tem avanço de frente fria. E aí essas bacias hidrográficas que compõem aquela área e receberam uma quantidade absurda de chuva, que realmente foi um fenômeno extraordinário, Atípico, né? Atípico. Essa chuva caindo né, na região metropolitana de Porto Alegre e também na Serra, trouxe muita água. Então você tem um relevo abrupto de grande declividade da serra que de repente se espraia, né, na planície, que já é suscetível mesmo à inundação. Mas essa planície que está bem ocupada, né, pelas cidades, né, da região metropolitana, e a Lagoa do Guaíba, que também, né, pode ser considerado Rio Guaíba, já é uma área mesmo suscetível A Lagoa a do Guaíba, isso, que é tributária da Lagoa dos Patos. que é tributária da Lagoa dos Patos, né? E a saída dessa água toda é por um canal relativamente pequeno da Lagoa dos Patos. Então, e ainda tem o fenômeno meteorológico, né? Que foi aí uma convergência também
que aí eu também não sei se eu avanço Pode nisso. avançar, porque esse aspecto técnico, como você estava falando aqui um pouco na preparação, que o Brasil não nos faltam bons técnicos e boas leis. Falta, de repente, talvez bons políticos para aplicarem as leis e utilizarem esses técnicos, tá? Mas o que acontece lá foi isso, um monte de fatores que fez com que houvesse um índice de chuva muito acima do normal, um tal do bloqueio atmosférico, né? Tinha uma massa de ar quente mais ao norte, que subia aquela umidade que vinha do mar e batia na serra, algo parecido com o que acontece aqui no Rio de Janeiro de vez em quando, né? Certo? Chove para chuchu, por quê? Porque a umidade veio do mar, bateu na serra, condensou e chove. Tá? Só que dessa vez são 2 semanas já que não parava de chover, parece que hoje a chuva deu uma trégua. E o pior, para de chover, mas a água não escoa, em função dessa questão que tem a ver mesmo com a sua especialidade, da morfologia ali do terreno, que tem uma enorme bacia, uma enorme lagoa, a Lagoa dos Patos, que deveria ser chamada de lago e não lagoa, né? E que tem uma saídica, vamos dizer assim, né? Para o mar. Tá? Então, isso vai demorar bastante para essa água toda baixar. Mas nos causa espanto de ver como diversas estruturas, e aí entra a moça do lado de cá, estruturas humanas, né, foram afetadas. O aeroporto vai ficar fechado até setembro. Alguém imaginava que o aeroporto Salgado Filho, um dos maiores do Brasil, um aeroporto internacional, poderia ficar fechado durante tanto tempo? Eu acho que é super interessante vocês comporem meio que esse papo assim, porque a Carla vem com esses aspectos das ciências, né, exatas, não, você é da geografia, né? Mas Desculpa. também entra Mas está nessa coisa da geologia, que pra Sim. mim, que sou das humanas, né, da ciência política, a gente conversa muito pouco, né, dentro da universidade. As disciplinas conversam muito pouco. E um dos desafios foi, quando eu comecei a estudar esse tema, foi justamente ter que me debruçar por esses elementos geomórficos do antropoceno, por das eras geológicas, coisas que a gente via de modo, sim, interessante, mas lá no 6º, 7º ano, né, a gente vai voltar a pensar sobre isso. Mas tentando trazer um pouco para esse lado mais global, não falando necessariamente sobre as características do Rio Grande do Sul, a gente vem pensando um pouco essa questão ambiental nos acordos internacionais, dentro do sistema internacional, desde os anos 70, né? A gente, nesses últimos anos, a gente foi pensando vários termos para tentar designar essa época que a gente está vivendo, né? Então já teve efeito estufa, aquecimento global, antropoceno, mudanças climáticas, mas recentemente agora também emergência climática, né? Com essa ideia de que é algo que a gente tem que fazer, a gente tem que agir urgentemente para tentar conter as consequências do que a gente está vivendo, né? Mas o que me chama muita atenção nessa questão do Rio Grande do Sul, pensando nessa questão da emergência, é que acontecimentos como esse vão ser cada vez mais frequentes e mais intensos, né? É o que tem falado a ciência ultimamente. Então, já, por exemplo, no Rio Grande do Sul teve uma cheia histórica em 1940, né? Que essa parece que está Superou aquela lá. A de 1940. E aí as pessoas um pouco ficam assim, mas tem mudanças climáticas? Né? Olha lá, em 1940 isso já aconteceu. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se fala muito. A enchente de 1941. Chegou o rio a 4,70 metros, algo assim. Né? Hoje já passou dos 5 metros. Então são 40, 50 centímetros, 60 centímetros acima daquele nível. E aqui a mesma coisa no Rio de Janeiro, porque a gente sempre foi uma cidade que lidou muitas vezes com enchentes e com consequências dessas enchentes. Na cidade do Rio e outras regiões aqui do estado. Em 2011 houve a tragédia na região serrana, né? Todos nós nos lembramos, com pesar, 1.000 pessoas que foram perdidas ali, propriedades. Bom, foi a tragédia de 2011, a maior tragédia climática do Brasil. Tá? Mas o que eu, conversando contigo, cientista social, tá? O que acontece nessa questão é que há 60 milhões de anos, conversando com a cientista do lado de cá, o regime climático é mais ou menos o mesmo, de vez em quando dá uma chuvarada. Tá? O que não existia sei lá, não vou falar 60 milhões de anos, é muito tempo. 2 milhões de anos.
2 milhões de anos. O que não existia há 300 anos atrás, 500 anos, quando os portugueses não haviam chegado aqui ainda, tá? Era tanta gente morando nesses lugares. Então a tragédia hoje de Porto Alegre e a tragédia da região serrana foi aumentada em função de que existem muitas pessoas. E isso não é o brasileiro. A gente tem essa coisa de pensar, o Brasil, as pessoas são incautas, né? Aqui as coisas não funcionam. Não, não é isso, porque a civilização humana surgiu na beira dos rios, não é? Entre o rio Tigre e Eufrates, tá? Surgiu talvez a mais antiga das civilizações. Na beira do rio Nilo surgiu a civilização egípcia. Então, a gente sempre busca um curso d'água. Por quê? Porque tem água para beber, tem lugar com água para plantar, etc. Então, a questão para a gente imaginar essas soluções, vamos dizer assim, creio eu, e aí a proposta para as duas cientistas me ajudarem a buscar, ajudarem você que está vendo a gente. Olha, falar uma coisa importante, tá? Curte a gente, transmite o nosso conteúdo para outras pessoas, porque esse canal tem esse objetivo, tá? De fazer com que todo mundo converse sobre ciência, sobre coisas que vão melhorar a nossa condição de vida. Voltando ao que eu estava falando, então a ideia é essa: o que fazer, tá? Daqui para frente. O passado a gente não consegue mudar, tá? As pessoas já estão morando na beira do rio, as cidades surgiram na beira do rio, Porto Alegre já está lá. Quem é que vai tirar Porto Alegre dali? Não vai tirar. Mas o que fazer daqui para frente para evitar, para minorar, vamos dizer assim, essas situações? Pergunto para a cientista social e para a cientista da geografia, da geomorfologia. Acertei? Isso. Que bom. Isso. Olha, a gente tem um marco de Sendai, que é bem recente, só que é interessante que o Marco de Sendai ele saiu depois de um código nosso, né, de um projeto, né, de lei, na verdade uma legislação nossa em relação à defesa civil. Então, a nossa legislação Explicando para quem está vendo, brasileira... Marco de Sendai é brasileiro? Porque Não, é internacional. internacional. Diante de toda essa discussão de aquecimento global, vários países começaram a discutir uma legislação que fosse genérica, né? Assim, genérica, mas que fosse aplicável, uma orientação para todos os países que estão vivenciando os impactos de mudança climática. Então, esse Marco de Sendai, ele fala da questão da educação, questão de infraestrutura, questão política, né? Então ele dá uma série de orientações para populações e governos, né, digamos, seguirem para mitigar, diminuir o impacto da mudança climática. Todo mundo vai ser impactado, mas a gente pode diminuir o impacto, menos perdas de vidas humanas, menos prejuízo. E aqui no Brasil a gente também tem legislação em relação a isso, que converge com esse Marco de Sendai, né? Mas infelizmente a vontade política, né, de aplicar isso tá complicado, né? Mas, por exemplo, você tem alternativas de engenharia, você tem alternativas até mesmo sociais e educacionais, né? Eu montei um curso para a gente falar de risco ambiental para professores da rede pública, para depois esses professores passarem para os seus alunos, e os alunos, a gente sabe que os alunos começam a influenciar os pais. Então é uma difusão de conhecimento que a gente consegue através da educação, trabalhando lá desde a escola. E existe uma outra legislação, que aí foi um pouco deixada de lado, que é sobre a defesa civil ir às escolas. Por quê? Porque aí as crianças vão entender mais um plano de contingência, que seria importante lá em Porto Alegre e na região metropolitana. Está tendo enchente? Para qual ponto seguro eu vou? Né? O que eu faço? Então, esses planos de contingência aqui no Brasil, eles praticamente não existem, porque não é a nossa cultura, né? Não é a nossa cultura como é a cultura do Japão, né? As crianças treinam no Japão quando acontece terremoto, ó, eu fico debaixo daqui, depois eu corro para lá, depois eu venho para cá.
Mas a gente não tem isso. Então, nós temos legislação, tanto internacional quanto nacional, que pode melhorar essa situação do impacto, né, de mitigação. O melhor seria investir na prevenção, mas no mínimo a gente tinha que diminuir os impactos depois que o estrago... Da cultura. Através disso, de uma mudança cultural. Através da educação. Educação. Através do ensino. E aí você, nessa tua atuação no observatório, né, dessas políticas públicas e nas comunidades, deve ter presenciado bem essa dificuldade. Né? De você fazer a interlocução com crianças, jovens e a comunidade e tal. Porque as pessoas estão ali sempre focadas, desculpa. As pessoas nas comunidades estão muito focadas na sobrevivência, no dia a dia. Eu tenho que ganhar o dinheiro de amanhã, então não está muito focada nessa questão da prevenção, tá? Algo por aí. Concorda? É por aí mesmo? Eu acho que uma coisa muito importante nessa questão é que normalmente as pessoas elas acham que a ação está sempre muito no nível individual. Então, se eu recolho meu lixo, eu já estou fazendo algo pelas mudanças climáticas. E eu acho que as mudanças climáticas são um problema tão grande, tão importante, transformador, mas ele vai em todos os níveis da sociedade, né? Então, é importante você recolher seu lixo, não gastar água indiscriminadamente, etc. Mas todos os níveis da sociedade também precisam fazer a sua parte, né? Então é muito importante que as escolas tenham ensino de educação ambiental. É muito importante que os professores de educação pública tenham essa conscientização também, assim como é muito importante que as empresas façam a sua parte, as indústrias façam a sua parte. Isso que você mesmo falou na nota, né? Tem que diminuir as emissões de gases de efeito estufa, né? De combustíveis fósseis. Sim. É muito importante que os governantes também sigam as leis que já existem no Brasil, que eles não destruam o arcabouço jurídico que já existe para a proteção ambiental e principalmente que eles atuem para prevenção, né? Que é um problema muito grande de modo geral. A gente está muito acostumado a reagir a partir de uma crise e não consegue muito prever. Se nós fôssemos pacientes, doentes, vamos dizer assim, e os políticos fossem os médicos, eles iam estar sempre tratando as consequências da doença. Não fazem a prevenção de, não, vamos lá, então você precisa se alimentar bem, sabe? Aquelas coisas todas relacionadas a manter a saúde. Então, no Brasil e no mundo, eu acho que nós não somos o pior lugar do mundo, nem o melhor. Você bem mencionou o Japão, que em muitos aspectos é muito melhor, até porque o Japão viveu já uma sociedade milenar, né, e que já viveu crises monstruosas. Na Segunda Guerra, por exemplo, o Japão ficou meio que arrasado, né? Então o Brasil tem esse privilégio de nunca ter ficado arrasado, então nós nunca desenvolvemos essa capacidade de sermos cautelosos com as nossas coisas. Depois a gente vê. Esse papo do brasileiro é terrível. Tá? Deixa que depois a gente vê. Isso acontece que, até mesmo em relação à água, a gente acha que tem muita água, mas a gente não tem tanta água potável assim, né? E eu acho que também tem uma outra coisa, a população também, ela acredita muita coisa aos políticos. Ela não acha também que possa atuar, mesmo que individualmente ou de forma coletiva, porque é o papel dos políticos fazerem isso. Sim. Então você vai em algumas comunidades e eles falam, o governo é que tem que resolver isso. Então, assim, dependendo da comunidade, eles têm essa forma de pensar, né? De que, assim, olha, a culpa não é minha, é o governo que tinha que melhorar isso. Sim. E aí o governo também não faz nada, né? É um jogo de responsabilidade, né? Um joga pro outro. Isso, um joga pro outro. Então, eu acho que a educação ela é importante para isso, para mostrar que a gente tem esse papel também de contribuir. E quando, na minha vivência, né? Quando aquela comunidade entende, ela vai poder cobrar do governo de uma forma muito mais assertiva, objetiva. Olha, eu quero isso, né? Então, quando a comunidade ela conhece melhor os problemas e um pouquinho da legislação, ela consegue cobrar melhor a postura, né, uma atitude do governo municipal e subprefeituras, como a gente tem aqui, né, no município do Rio de Janeiro. Pelo menos é a minha vivência, né?
Eu acho que nesse curso que a gente fez em alguns territórios periféricos com jovens, né? Na verdade, esse eu fiz pela FRJ, pelo Fórum de Ciência e Cultura. A ideia foi justamente fazer com que esses jovens enxergassem que a questão climática ela não está separada da vida, né? Dessa vida imediata. Então, quando a gente faz, por exemplo, na maré, a maré é uma ilha de calor, né? Pela forma como ela foi construída, por não ter arborização, etc. Ela é uma ilha de calor. Então, eles começarem a entender que aquela pracinha que eles gostariam de ter no território para passar o domingo com os amigos jogando bola, ela está conectada com essa ideia de como a cidade ela é construída e como aquele território, que é periférico, majoritariamente pessoas negras, ela é construída de um certo modo, né? Existe uma relação de poder que está colocada ali. E aí, a maré é uma ilha de calor. Então, como a gente, né, enquanto jovem, como a gente vai cobrar de quem deve ser cobrado para que tenha um projeto urbanístico na minha comunidade, né? Mas aí é uma necessária conexão disso, entre o individual, a iniciativa individual. A iniciativa Então, coletiva. eu vou lá, separo o meu lixo orgânico, não orgânico, plástico da lata e tal, coloco para o lado de fora de casa, vem o lixeiro e mistura tudo. Tá? Então, é uma falta de incentivo para que você continue fazendo a separação do lixo, só para falar disso. Tá? Não, acho que a maioria dos territórios nem tem coleta seletiva. Às vezes não tem nem coleta. Tá? E além do mais isso, na tragédia de 2011 que eu mencionei, na região serrana, eu na época atuava bastante, eu andava muito pela região serrana. E quando aconteceu a tragédia, depois eu voltei, inclusive durante a mitigação das questões da tragédia, e muitas coisas que eu vi, realmente eu já tinha me alertado. A pessoa construiu a casa quase dentro do rio, né? Estava assim na margem. Tinha uma mão francesa lá, assim, uma parte da casa ficava sobre o rio. Né? Aí, quando eu fui visitar, depois da tragédia, a casa já não estava mais lá, o restaurante já não estava mais lá. Então, a atitude individual. Alguém, em algum momento, foi lá e achou por bem construir aquela edificação naquele lugar. Ok? A legislação talvez nem permitisse, mas não teve a fiscalização. Não houve fiscalização, houve indolência, mas a culpa é do poder público? Não. Sozinho? Também não. E aí a gente cai na questão da comunidade e dos pequenos. No meu entender, não tem outra solução para o mundo. Só educação. Quando a gente cansar de educar os pequenos, aí a gente continua educando. A pessoa de aplicar a educação continua conversando, continua levando, porque para construir um futuro melhor, diferente, eu acho que não existe um outro caminho. Porque hoje as pessoas que estão morando na Maré, uma vez eu ouvi uma pessoa que não mora numa comunidade dizer isso: eu não me submeto a morar numa comunidade, eu prefiro trabalhar o dobro para morar num lugar que não é uma comunidade. Né? E ela tem razão, eu também preferiria trabalhar o dobro, né? Ter mais sacrifícios do que morar na comunidade, porque a comunidade, a Maré, que você mencionou, não é um lugar para ter um agrupamento humano. Tá? Só se formou ali em função dessa questão social, política, os pretos, egressos do sistema da escravidão, que acabaram ali por condições de falta de educação, de condição de trabalho, acabaram ocupando esses territórios. Né? Então, tudo isso faz parte da nossa história. Então, a ideia é fazer uma atuação, creio, tá? Você que atuou nessa área, que faça com que as futuras gerações não se submetam, como essa pessoa que eu mencionei, né, a morar nessas condições, porque um dia isso vai dar problema. Como? Vamos falar só da Maré? Teresópolis, lá tem uma atividade, uma ação em Teresópolis, nós temos. Muita gente está morando em casas de alvenaria, penduradas nos morros. Um dia aquilo poderá dar problema, né? Porque são condições que não são tecnicamente viáveis. Aí a cientista da geomorfologia pode pendurar um sobrado em cima do outro e achar que aquilo ali vai ficar a eternidade daquele jeito. Algum dia pode dar um problema. Pode não dar. Tá? Às vezes a gente ouve nas comunidades essa expressão, é muito ouvida, né? Eu sou nascido e criado aqui. E nunca deu problema. Nunca deu problema. Um dia dá.
pode acontecer. E se você está se colocando numa situação de risco, a você e sua família, um dia esse problema pode acontecer. Concorda comigo que é um misto de uma questão da atitude individual, que está refletida ou condicionada pela questão da educação, e uma atitude coletiva, que é governo, e não é só governo, né? É governo, associação de moradores, associação do bairro, e tudo mais, sindicatos. Eu acho que é urgente a gente criar, como você bem disse, uma cultura diferente, que a gente comece a pensar no que poderá acontecer amanhã e se prevenir. Até porque tem muita gente no planeta, muita gente no Brasil, morando em diversas condições que não são as ideais, né? Isso. Eu acho que, assim, realmente não dá para a gente atribuir culpa a um indivíduo, né? É todo um sistema que não está funcionando direito, como em outros lugares pode funcionar. Eu vou voltar de novo o exemplo para o Japão, que para mim, em termos de prevenção e de respeito à legislação, então eles têm um código de obras para construir um prédio que vai resistir ao terremoto. E eles vão construir daquele jeito. Eles não fazem nada fora do que está escrito. Isso, mesmo assim, né, quando teve o terremoto e o maremoto, né, e teve aquela inundação na usina nuclear, todas as fases que eles tinham, etapas de segurança, falharam. E é impressionante como eles tinham etapas de segurança para não acontecer o acidente nuclear, né? Por quê? Porque realmente o acidente pode acontecer mesmo que você esteja numa sociedade que já tem essa cultura da prevenção, que tem essa cultura do respeito a um código de obras, né, em função da sua suscetibilidade natural à ocorrência de um desastre. Eles sabem que eles são suscetíveis ao terremoto e ao maremoto, então eles constroem tudo em função disso. Aqui a gente não tem a cultura, não temos um investimento na educação para as pessoas, porque quem está morando na maré, ela não foi educada para entender isso. A educação dela é para sobrevivência. A educação no sentido assim, né, de ter conhecimento, de sobrevivência, né? A maré não é das piores, né? A gente mesmo começou a fazer aterramento ali, porque eu me lembro muito bem que ali tinha palafitas, que depois foram substituídas por um CIEP, que depois foram substituídas pela linha vermelha. Então a gente aterrou aquela área toda. Então, a gente técnico, governo, você quer dizer? Governo isso, e técnicos. Os governos, né, na Gel, época... Rio, sei lá quem mais. Não, assim, aí foi uma questão política, né? Na época o Brizola fez a linha vermelha. Foi uma decisão política fazer a linha vermelha. Você mencionou não o CIEP e o Brizola. E aí vamos falar um pouquinho, fazer um parênteses sobre educação, que era uma grande iniciativa. Sim. E não deu certo. Não sei por quê. Devia ter dado. Porque não tem a continuidade, né? A continuidade, digamos assim, do sonho do Darcy Ribeiro, da escola integral, etc e tal. Não teve a continuidade, que esse é um outro problema. A gente tem Chegou o homem do túnel, o Marcelo Alencar, foi lá e cortou tudo. Pois é. Então a gente não tem continuidade nos programas que dão certo, né? A gente sempre tem essa ruptura de governo, porque o governo que entra, ele quer apagar o que o outro fez e começar uma nova era, mas não dá tempo dele, né, ter frutos positivos, né? E aí de novo a gente cai no elemento humano. Tem o elemento humano que tem poder, tem caneta, toma decisão, fala assim, eu não gostei desse negócio desse CIEP aí não, essa besteira, para que fazer isso para pobre? Deve ter sido o que passou na cabeça do governador na época, que foi desativou tudo que estava ali, por um motivo idiota qualquer, só dando nome e sobrenome, né? Uma idiotice, uma besteira política. Do outro lado, a população que era a favorecida não estava entendendo o que estava a perder e não se organizou, não se articulou, porque existe toda uma urgência na sobrevivência, e os pais daquelas crianças que perderam suas vagas no CIEP, etc. e tal, não se articularam para fazer a tal da pressão que foi mencionada aqui na mesa agora há pouco. Tem que pressionar, tem que cobrar, a lei existe aí e tal. E hoje, não sei, acho que não tem nenhum CIEP
Se tiver, alguém me corrija. Que funcione com período integral e tal. Ah, sim, tá Do jeito, voltando. estão voltando. É, Tá. tem alguns. Tem Tá. alguns sim. Não o CIEP em si, né? Sim, Mas algumas escolas de período unidades, integral. sim, algumas unidades estaduais, elas funcionam em período E integral. parece que tem alguns municípios que Isso assumiram e voltaram aquele sistema. Mas deixou de ser uma grande ação de todo o Estado e tal, que tinha inclusive era tudo padronizado, né? Os Os edifícios eram edifícios. padronizados e tal. É, E funcionavam bem, tá? Funcionavam bem. funcionavam. É. Eu acho que pensando nessa ideia de conscientização, por exemplo, agora no OMC, né, que esse é o observatório que eu faço, que eu sou parte no doutorado, a gente está fazendo um trabalho de grupos focais com pessoas pensando emergência climática, percepção das pessoas sobre a emergência climática. A gente já entrevistou, a gente já fez 6 grupos focais no final da semana passada, ainda vamos fazer mais 6 esse final de semana, em várias cidades, aqui no Rio e São Paulo. E não me parece assim, um problema de, em alguma medida, consciência. As pessoas, elas sabem que existem mudanças climáticas. Elas já sentem mudanças climáticas. Né? Dessas pessoas que a gente estava entrevistando, uma entrevista em profundidade de 2 horas, ele falou, eu não sei teoricamente, mas eu sei empiricamente. Né? Ele já perdeu casa 2 vezes por conta de enchente. Então, eu acho que, em alguma medida, as pessoas sabem e sentem as emergências climáticas, né? Só que o que eu acho que falta, às vezes, é saber lidar com esse sentimento, que às vezes é muito difícil, porque você se sente muito impotente, né? Você pensa, nossa, vários países se organizam lá todo ano, né? A conferência entre as partes, a gente acha que já vai para... Deve ser aqui no Brasil, né? A COP30, ou seja, já tem 30 anos quase, que a gente está discutindo sobre esse mesmo tema, tentando resolver, e parece que não consegue, né? Que a gente não consegue, de fato, lidar com isso, né? E para as pessoas, individualmente, isso também é muito difícil, né? Você se sente muito impotente, às vezes parece algo que você não consegue lidar. Então, eu acho que nesse sentido, por exemplo, a educação ambiental nas escolas seria fundamental, né? Que seria poderia fazer uma abordagem até, sei lá, mais emocional, né? De você conseguir lidar com essa sensação de que talvez o mundo pode até acabar, talvez não para mim, mas para as próximas gerações, né? E isso talvez virar uma força mobilizadora para a gente cobrar quem tem que cobrar e agir como tem que agir, né? Prevenir ou fazer a nossa parte. Agir como tem que agir. Né? Voltando ao povo japonês, que eu estava dizendo, eles fazem o que tem que ser feito. Tem algumas metodologias criadas no Japão que eu não consigo enxergar e nenhuma possibilidade de ser implantada aqui. Tem uma metodologia que é assim, olhar, apontar e falar. É uma expressão em japonês que eu não sei como fala, mas é isso, olhar, apontar e falar. Então, você tem que olhar, apontar o que está acontecendo e comunicar. É uma maneira de você avisar, por exemplo, numa plataforma do metrô, tem uma pessoa que fica ali, naquele lugar, ela vai lá, olha, vê que o trem está chegando, aponta e fala, o trem está chegando. E as pessoas ouvem e prestam atenção. Né? E aquela pessoa fica ali um tempão fazendo essa atividade. Né? E as pessoas ouvem. Lá, se você vai desembarcar do metrô, você tem uma organização para desembarcar e embarcar no metrô. E todo mundo obedece. Aqui você vai tentar andar com um pouco de pressa na esteira, né? na escada rolante. Um monte de gente que fica do lado esquerdo. Nem ligou que tem lado para quem tem mais pressa e lado para quem não tem pressa. Tá? Entendeu? Ou seja, uma questão de disciplina, civilidade e cordialidade. E entendimento de que ao fazer uma coisa como essa, você não está sendo subalterno a ninguém, não está sendo submisso a ninguém, mas você está sendo civil. Tá? A pessoa está com mais pressa, eu fico do lado direito, eu quero seguir de pezinho aqui na escada rolante. Quem tem pressa, eu deixo a esquerda liberada, por exemplo. Então, os nossos problemas ficam realmente maiores, mais potencializados. E aí, voltando agora, que a gente tem mais uns 10 minutos do nosso podcast, tá? Voltando agora ao tema das mudanças climáticas e as consequências desse momento, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que a cidade continua hoje debaixo d'água, tá? Se
a cultura fosse mais parecida com a cultura do japonês, né? Que com certeza poderia estar um pouco menos ruim, vamos dizer assim, com todos os problemas, né? Que um fenômeno como esse que aconteceu trouxe para a cidade de Porto Alegre, né? Mas ali a gente percebe, eu tenho visto as reportagens todas, lixo na rua, e entope o bueiro, quer dizer, já tem todos aqueles velhos problemas nossos que a gente tão bem conhece aqui no Rio de Janeiro, né? Toda vez que dá uma chuva mais forte, daqui a pouco a água não vai embora. Não vai embora por quê? Porque tinha lixo na rua, porque o bueiro está entupido. E não é responsabilidade, de volta aí com a história, não é o poder público, não é a prefeitura que não limpou, a Conlube, é o morador mesmo, que deixou sujeira. E às vezes está dentro de casa, tá? Está dentro de casa. Tem um lugar nosso lá em Teresópolis que tem um lugar que a gente faz uma fogueira. Eu cheguei lá outro dia e vi que tinha pelo menos uns 50 bitucas de cigarro. Alguém que estava fumando vai jogando ali, tá? Ou seja, o lixo não é tratado como deveria ser. Bituca de cigarro não é para colocar num lugar que você vá fazer um churrasco depois, sei lá. Tá? Então, basicamente é isso. Nossa cultura, nossa incivilidade. Bom, como eu disse, temos mais 10 minutos. 10 minutos é suficiente, vai ser suficiente para uma conversa final entre vocês duas, para a gente fechar o que será possível fazermos para que a próxima geração, as próximas gerações, o futuro, né, o amanhã, seja um pouquinho melhor do que o que nós estamos presenciando lá no Rio Grande do Sul e o que nós presenciamos na região serrana do Rio de Janeiro. Tá? Não só falando aqui de Brasil, porque estamos no Brasil, mas existem outros lugares no mundo que estão enfrentando esse problema. No Nordeste brasileiro, existem cidades que estão perdendo território para o mar, por exemplo, tá? Porque o mar está querendo tomar de volta. É isso. Bem, eu vou pegar algumas coisas que você falou. Essa questão cultural, até mesmo do lixo, é uma coisa interessante que, assim, eu tive a oportunidade de viajar por vários lugares do Brasil e aí, assim, o sul do Brasil, ele tem uma cultura mais relacionada à sua origem europeia, eles são bem mais limpos, entre aspas, assim, limpeza urbana. Limpeza urbana, você não vê direito lixo na rua lá, né, nos municípios lá no sul, né? E aí a gente vai encaminhando para o Sudeste. O Sudeste, como tem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tem uma limpeza urbana. Por exemplo, aqui, né, Presidente Vargas, ele é varrido mais ou menos umas 5 vezes por dia, porque a gente não tem também a cultura assim, de não jogar no chão, mas a gente tem uma empresa, no caso do município do Rio de Janeiro, que faz essa varrição. Aí a gente vai indo para o Nordeste, coloca também muito lixo na rua, mas não tem um sistema realmente de limpeza eficiente. E a gente chega lá no norte, né, não tem mesmo, e espera-se que a chuva, que cai praticamente todo dia, varre isso para o rio. Por quê? Porque os rios lá são enormes, é um volume de água, então não precisa nem varrer nada. Por quê? Porque 4 horas da tarde vai chover e vai levar toda lá essa você sujeira. marca compromisso antes da chuva ou depois da chuva. Exatamente. Então, assim, é interessante essa questão um pouco cultural da gente em relação ao nosso lixo individual, que a gente devia pensar de forma coletiva, né? Isso é um aspecto. O outro aspecto que eu queria colocar é que a gente realmente se acostumou a ter o desastre. Então, o desastre não é uma novidade para a gente. Quem é lá do Sul deve lembrar daquele furacão Catarina, né, que aconteceu acho que entre 2004 e 2005, já nem me lembro mais, que foi um fenômeno totalmente atípico, porque não é para ter furacão no Atlântico Sul, e na verdade era um ciclone extratropical que se intensificou e foi na direção contrária da circulação atmosférica. Quem sofreu mais foi Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul também sofreu.
A região serrana, em 1968, teve um desastre maior do que de 2011, só que foi em Piraí e Barra do Piraí. A Dutra, em vários trechos, foi totalmente destruída. Então, assim, a gente fica sempre assim, a gente não tem essa memória dos desastres anteriores. A partir desses desastres foram realmente constituídos determinados órgãos de pesquisa, instituições de pesquisa como o CEMADEM, como a GeoRio aqui no Rio de Janeiro, que depois virou o Alerta Rio, enfim, aí pelo Brasil o INPE, né, tem várias, o Serviço Geológico Brasileiro. A gente tem muitas instituições com pessoas que produzem bons materiais. Mas, no final, mesmo vivenciando esses desastres, né, a vontade política está faltando, e talvez essa pressão da população, ao ter maior conhecimento sobre, né, desde a escola, a pressão da população ser de maior qualidade, né, de qualidade no sentido assim, olha, falar exatamente o que quer, né? Saber como cobrar isso das autoridades governamentais. Então, eu acho que, enfim, para fechar e tentando amarrar tudo isso que a gente tem aí. Eu acho que essa questão cultural, além do que a Carla já falou e que você também falou, que eu acho muito importante, eu acho que a gente olhar para o planeta de outra forma, né? A professora Carla falou que a gente acha que a gente tem água demais, né? Que a gente tem... Só que o planeta é finito, né? A gente acha que o planeta é infinito, né? Então a gente pode usar quanta água a gente quiser, a gente pode desmatar o quanto a gente quiser, que depois ele vai se regenerar. Em alguma medida pode até ser que ele se regenere, mas vai ser Agora cada a gente não sabe se vamos estar lá. Exatamente, porque vai ser cada vez mais difícil a gente ver isso, né? A gente presenciar isso. Então acho que, e eu acho mais uma vez que essa questão da educação ambiental é fundamental nesse sentido, é entender que o planeta ele não é infinito, ou que pelo menos a nossa vida num planeta que a gente explora de modo infinito provavelmente será limitada, né? E essa é uma lei do universo, né? Uma lei da natureza, ação e reação. Você promove uma ação, daqui a pouco você vai ter uma reação. Parece que os japoneses sabem bem disso, um pouco melhor do que a gente, tá? E está na hora da gente começar a aprender. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente fica dessa nossa conversa, de que existem fenômenos que são inevitáveis. A pequena idade do gelo aconteceu lá pelos 1800, tá? O planeta ele é vivo, as correntes marítimas condicionam mais o clima do que as emissões da indústria. Nós já sabemos de tudo isso, a ciência já explicou. Então a gente vai viver situações. A vida não é confortável para o ser humano no planeta, nós somos frágeis, né? É isso, essa é a verdade. Então, como nós somos frágeis, nós temos que ser cautelosos. Temos que respeitar um ao outro. Temos que dizer, com licença, por favor, muito obrigado. Se a gente começar a ensinar as criancinhas a isso, ela também vai começar a olhar para o rio, para o mar, para a montanha, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Com licença, planeta, que eu estou aqui. Posso falar uma coisinha? Uma outra pesquisa que eu fiz em escolas lá em São Gonçalo, né, que eu trabalho com bacias hidrográficas e estava nesse intercâmbio com escolas. Aí a gente perguntava para os alunos, né, assim, tem rio perto da sua casa? E eles falam assim, não, mas tem um valão. Por quê? Porque a gente perdeu essa relação com o rio, e na cidade, ele ficando canalizado, não parece ser um rio. Sim. Então, aí que a gente se distancia mais ainda desses elementos que depois vão dar uma resposta. Né? E essa é a questão da nossa arrogância, porque isso é arrogância humana, de achar que a gente consegue. Faz um piscinão na Praça da Bandeira que está tudo resolvido. Todo mundo esquece que ali tem um rio. O piscinão foi um bolsão para segurar quando desce muita água, tal. Mas achamos que podemos resolver tudo. Não, nós não podemos, porque quando a água vem, como está acontecendo em Porto Alegre, em grande quantidade, isso é inelutável. A pequena idade do gelo foi inelutável, não tinha como evitar. O rio Tamisa congelou, que você estava falando, né? Então, patinar no rio Tamisa. Tá? Então, foi um momento em que o planeta entrou num ciclo que pode acontecer em qualquer momento. As tragédias climáticas na região serrana, lá
no Rio Grande do Sul, elas acontecem, né? O que é ruim acontece. Só que é bom que você se previna e tenha, vamos começar a agir como japoneses, tá? Tenha a capacidade de enfrentar essas questões. Eu acho que esse é o que ficou assim de mais importante dessa nossa conversa, tá? Solucionar o grande problema da bomba climática, é bomba, né? Porque bombeia água para cima, cai água, tá? Isso nós não vamos fazer. Conseguir domesticar as correntes de superfície e as correntes profundas do mar, nós não vamos conseguir, mas a gente pode entender como isso funciona para que a gente possa evitar que os problemas, ou prever pelo menos um instante antes os problemas e morar de um jeito mais civilizado, ocupar o planeta de um jeito mais civilizado, ocupar as planícies de um jeito mais inteligente. Eu sou paulistano, nasci na beira do rio Tietê. E um dia alguém teve a brilhante ideia de enretar o rio Tietê, achando que aquilo seria uma solução. E foi o grande problema que São Paulo enfrenta até hoje. Tiraram a várzea do rio. E outra coisa, o poder econômico, né? A várzea do rio, que não era de ninguém, era do rio, daqui a pouco tem um monte de empresas se instalando ali naquele lugar que era Lagoas e tal. E tem a Marginal. E tem a Marginal, que de vez em quando todo mundo... Que era para escoar o trânsito, mas aí ela acaba escoando a água do Tietê quando inunda. É isso, a gente tem que saber ocupar o solo e tem que saber educar as nossas crianças, educar a futura geração para que a gente possa enfrentar essas tragédias ou essas questões, não vamos chamar de tragédia, essas questões climáticas e da própria natureza do planeta e sobreviver, fazer com que daqui a, sei lá, 1000 anos existam pessoas no planeta que estão mais saudáveis e que estão entendendo melhor como tudo funciona e vão sobreviver melhor. Nossos filhos, dos filhos, dos filhos, dos nossos filhos. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora, tá? Muito obrigado a você, Mariana, muito obrigado, Carla, por estarem aqui conosco, muito obrigado à equipe técnica, cadê minha equipe técnica? Tá aí, ó. Essa é uma realização, eu sou o apresentador, Gleison, é uma produção da Educomunicador, Tecnologia Educacional. Do lado ali, atrás da porta, está a Carolina Camacho e a Natália, que estão acompanhando, tá? Nossos amigos, o Eliomar e o Gustavo estão aqui dentro da sala conosco. Vamos aqui, eu não posso esquecer ninguém, porque quando eu esqueço o pessoal reclama. A Solaris, que é a nossa parceira, o Luiz Felipe é o presidente, o Fábio Anderson, que está ali como diretor e também está ajudando ali na transmissão, tá? A Uninaval e Luna Educa, com o Felipe Duaré e dentro em breve a dona Údila. A dona Cristiane Ecker Fornazieri, que é a CEO do Educomunicador, muito obrigado, Cris. Tá? E o Ézio Antunes Filho, que é o nosso homem da tecnologia. Muito obrigado a você que está assistindo. Não esqueça de transmitir esse conteúdo para quem possa ter interesse. Não esqueça de curtir e inscreva-se no nosso canal, tá? Porque isso mostra a relevância disso. Ou seja, para mostrar para todo mundo que na rede não tem só coisas que não têm sentido, né? A rede também tem ciência, tem pessoas inteligentes falando sobre questões que a gente possa vir a considerar para melhorar a nossa vida no planeta. Obrigado, meninas. Obrigado a todos.